preocupação é sempre, mais um processo, mas todo processo tem uma causa, né? O que a gente tenta trabalhar com a nossa consultoria é de fato de, assim, estando próximo do cliente, entendendo a rotina daquele cliente, as peculiaridades da relação de trabalho dos donos ou dos chefes, dos líderes com os liderados, empregados, a gente identificar riscos que podem ser, às vezes, facilmente evitados e minimiza aí um contingenciamento com ação trabalhista, com demanda trabalhista. De fato, voltou a ter uma procura maior e uma necessidade de demissão maior, né? Então, nada como a empresa está se preocupando para tentar trazer uma redução para possíveis litígios. Então, são medidas que, às vezes, para o empresariado parece irrelevante ou faz do jeito que acha, mas que às vezes custa caro, né? Traz um preço um pouco caro em não fazer isso com o suporte de uma equipe jurídica, seja ela interna, seja ela externa. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast oficial da CBPA, Castrez Bedin Paladino Advogados. Hoje estamos aqui, eu e Alexandre Bedin, para falar um pouquinho sobre a importância da consultoria jurídica para minimizar os problemas trabalhistas, seja processos, seja possíveis processos, né? Porque essa é uma realidade que a gente vem acompanhando aumentar. Essa é a verdade, né? Tivemos um período de muita alta, aí na época da reforma trabalhista, uma queda considerável no volume das reclamações que nossos clientes recebiam, e já há algum tempo, e agora com a crise um pouco agravada, a gente sente novamente um aumento, né? Exatamente. O assunto de hoje é que se você tem um consultivo, um preventivo forte, você consegue evitar as reclamações trabalhistas, ou se não evitar, pelo menos minimizar demais os pedidos e, consequentemente, uma eventual condenação, né? Então é muito importante que o departamento de RH esteja em consonância com o jurídico, com o consultivo e com a contabilidade ou o departamento pessoal, né? Porque se você tiver enquadrado, respeitar a convenção, respeitar a legislação, ver se não existe atrito entre a convenção e a legislação, se você... Tudo isso faz parte do consultivo da CBPA. Então, isso faz com que você minimize seus riscos. Eventualmente, até evita um grande número de ações em determinado ponto. Sem dúvida. A preocupação é sempre, mais um processo, mas todo processo tem uma causa, né? O que a gente tenta trabalhar com a nossa consultoria é de fato de, assim, estando próximo do cliente, entendendo a rotina daquele cliente, as peculiaridades da relação de trabalho dos donos ou dos chefes, dos líderes com os liderados, empregados, a gente identificar riscos que podem ser, às vezes, facilmente evitados e minimiza aí um contingenciamento com ação trabalhista, com demanda trabalhista. De fato, voltou a ter uma procura maior e uma necessidade de demissão maior, né? Então, nada como a empresa está se preocupando para tentar trazer uma redução para possíveis litígios. Então, são medidas que, às vezes, para o empresariado parece irrelevante ou faz do jeito que acha, mas que às vezes custa caro, né? Traz um preço um pouco caro em não fazer isso com o suporte de uma equipe jurídica, seja ela interna, seja ela externa. E atrelado à parte econômica, que a gente tem visto que existe uma alta demissão, o ano passado o STF teve uma decisão onde ele manteve a assistência judiciária para os reclamantes, né? Então, hoje, novamente, o reclamante pode pedir o que ele quiser na ação, que ele não vai ser condenado em sucumbência. Na verdade, ele vai ser, mas ele não vai ter a obrigatoriedade de pagar. Então, isso faz com que haja um aumento de reclamação trabalhista. E se a empresa tiver uma consultoria e fizer tudo que tem que fazer,
entender o que ela tem que fazer, porque por muitas vezes a reclamação não vem porque o empresário não quis ou não pagou, porque ele desconhecia que ele tinha tal obrigação. E aí vai ser determinado para cada empresário, não dá para a gente não dá para a gente falar quais são de uma maneira tão genérica. Isso traz a demanda e, consequentemente, o empresário é condenado a fazer o pagamento do retroativo, onde não era demais a folha. Então, a consultoria vem para isso, né? Esse preventivo vem para evitar tudo isso, para você saber aonde que você está pisando. Ver o que está de acordo ou em desacordo com a lei ou com a convenção daquela categoria, se ele está realmente enquadrado na categoria certa, que a gente já viu acontecer. Então, são situações que a consultoria pode, de fato, refletir diretamente no caixa da empresa, no resultado da empresa, minimizando ações, minimizando contingenciamento, minimizando o custo com condução de processo, que também é uma questão muito relevante, né? Hoje a gente tem a gente criou uma sistemática que possibilita isso até é um pouco diferente, mas entrando já na parte de processo, né? Mas a CBPA hoje ela tem uma política de condução de ações trabalhistas que até acaba sendo mais relacionado com temas envolvidos e não exatamente com o número de processos envolvidos, porque de fato a dificuldade está em criar uma estratégia para caso a caso, conforme aquele cliente tem uma demanda maior ou menor sobre aquele assunto em específico, né? E então a gente vê isso como um diferencial, né, da CBPA para a gente poder de fato entregar porque tem cliente que teve um aumento muito expressivo na condução, simplesmente não dava mais para tratar como era tratado antes, né? Precisou ser criado uma sistemática que fizesse sentido para a realidade de hoje em dia. Acho que a gente vê como diferencial da CBPA nesse tema de condução de ação, mas principalmente o que a gente pode fazer no dia a dia, estando ali, vestindo a camisa com o cliente. Lembrando que, como a gente já falou em outros episódios, sempre tentando trabalhar junto. Assessoria jurídica, financeira, contábil, o empresário, o departamento de RH. Se todo mundo estiver seguindo na mesma direção, vai ser o risco para o empresário vai ser muito menor. Então, a gente fica por aqui. Sigam as nossas redes, sigam no YouTube, no Instagram, visitem nosso site. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.